Alô, alô. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Para quem não me conhece ou para quem já me conhece, meu nome é Adriana, eu sou advogada, eu sou protetora de animais e eu sou presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB aqui de Campinas. E hoje nós teremos a honra de ouvir o Dr. Elton. Dr. Elton hoje é o responsável pelo setor, pela Delegacia de Proteção dos Animais aqui de Campinas, está localizado no DISE, né? Um setor ligado à DISE. E ele vai hoje nos brindar com uma palestra muito interessante sobre os procedimentos policiais nos casos de maus tratos de animais, porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Então, ele vai dar uma orientação, como as pessoas devem proceder, como ocorre depois que sai da delegacia. Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas também, porque muita gente acha que o delegado é responsável, né, por tudo. Então, eu acho muito interessante. Então, no final, terminando a palestra, a gente não pode se estender muito, né, porque os funcionários também têm horário, mas tendo alguma dúvida, o doutor Elton está aqui para responder, tá bom? Então, obrigada pela presença e eu passo a palavra para o senhor. Doutora, foi uma satisfação e uma honra, fico honrado com o convite, doutora Adriana Serra, que é da Comissão de Proteção Animal da OAB. Eu fico muito feliz e honrado com o convite. E, assim, conhecimento suficiente para uma palestra, só uma conversa com pessoas que têm uma afinidade com esse tema. Então, quero que deixar vocês bem assim, livres para qualquer momento fazer uma pergunta, alguma consideração, ter uma ponderação, alguma provocação em relação ao tema. E vamos juntos conversar sobre isso. Como a doutora falou, hoje eu estou à frente do setor de proteção animal aqui da cidade de Campinas, e que fica especificamente lá no DEIC, junto à divisão de crimes também organizado e outras coisas. E vamos assim, tentamos com os parcos recursos que o Estado nos dá, tentar solucionar ou pelo menos dar uma atenção a esse tema aí que nos últimos tempos tem surgido ali um interesse muito grande de todos. Enfim, assim eu gostaria de, antes de começar a falar dos problemas e das coisas, entender um pouquinho, mostrar para vocês o que se trata a questão dos maus tratos, como a legislação trata sobre isso. É muito interessante, parece um pouco chato falar sobre legislação, mas é muito interessante para vocês que muitas das vezes as pessoas vão até o nosso setor, que inclusive já queria deixar de plano aqui agradecer a Débora, que é a policial que fica à frente disso, que ela tem ali assim, uma afeição muito grande, um amor muito grande pela causa. Então, ela, mais do que resolver as questões jurídicas, ela tem ali uma atenção muito grande com os animais. E trazer, então, vocês entenderem como mais ou menos funciona, qual o arcabouço jurídico que nós temos à nossa disposição, e que muitas das vezes as pessoas demandam de nós uma atitude que a lei não permite. Então, nós temos algumas dificuldades, e acho que os maiores problemas são administrar ali a questão com os animais que são resgatados, que são questões práticas e não legais. Mas, enfim, vamos conversar sobre isso, mas gostaria de mostrar para vocês como isso existe para nós no mundo jurídico. Pois bem, a questão de como é a questão dos maus tratos. Então, maus tratos para animais são todas ações, omissões, nós vamos ver que até a questão de omissões também reflete a questão dos maus tratos, mas que, assim, até esse conceito fala de dano físico, psicológico, risco à saúde e bem-estar. Nós vamos ver que essa questão do dano psicológico ainda é uma discussão, é um avanço da lei, mas que não está muito bem à frente. E trata aí, de uma forma geral, a tudo que se diz respeito ao bem-estar dos animais. Pois bem, o que nós temos em relação à legislação, nós vamos ter a Constituição de 88, que fala muito bem sobre isso, o Código Civil, que fala em relação ao conceito dos animais, temos uma lei antiga do ano de 1934, que fala sobre a proteção animal, por incrível que pareça, em 34 já tínhamos alguma coisa em relação a isso, além de contravenções penais, o Código Ambiental, que é o que nós utilizamos, e uma alteração de 2020, que fala sobre os animais especificamente. Pois bem, aqui vou tentar ser o mais rápido, porque é uma questão mais chata, só para vocês situarem, né? Então, pois bem, a Constituição Federal, que é o que norteia todo o nosso Estado,
que também tem a base de toda a nossa legislação, ela fala que não concede aos animais a mesma condição jurídica de uma pessoa. Nós vamos ver isso daí. Há uma distinção muito clara, não é o mesmo conceito jurídico, não há a mesma importância, mas reconhece a importância dos animais e estabelece princípios fundamentais que estão lá no artigo 225. E veda as práticas que coloquem em risco as funções ecológicas e tudo mais, e o meio ambiente, e prescreve que há de haver um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é direito de todos, e a defesa da preservação para as futuras e presentes gerações. Pois bem, isso daí é muito assim, objetivo e prático. Em relação ao Código Civil, uma coisa que sempre nos causa um pouquinho de as pessoas que vão demandar alguma coisa sobre os animais, no Código de 1916, que é o Código Revogado, que nós temos o Código Novo, ele tratava os animais objetivamente como bens móveis. Então, ou seja, os animais eles podiam ser vendidos, transferidos, de um acordo normal, como um carro, como um relógio, como uma biblioteca. O código hoje vigente, que é de 2002, ele tem um reconhecimento parcial de direitos. Ele reconhece, ele ainda entende que os animais são bem móveis, só que ele estipula ali uma proteção ao bem-estar animal. Mas uma coisa que nós temos sentido, eu não estou mudando aqui, o que nós temos visto em relação à doutrina e à jurisprudência é que eles têm reconhecido uma natureza especial, eles estão vendo ali uma circunstância diferente das coisas e estão trazendo ali uma proteção jurídica mais adequada. Isso daí é até interessante, que eu participei aqui junto com a doutora, há pouco tempo aqui na OAB, de uma discussão sobre as famílias multiespécie, e falava ali das discussões em relação a não a estipulação de pensão, mas de um auxílio em relação a valores e em situações de que nós, em desfazimento de uma relação, de um casamento, tudo mais, a outra parte deve prestar quando haviam animais em comum. Isso seja reconhecido, tem jurisprudência e decisões nesse sentido. Então, já há ali um entendimento da justiça em relação a isso, mas ainda é um pouco novo. Nós temos uma proposta de lei que possivelmente seja o artigo 82, que o artigo 82A, né, 82 fala sobre os bens móveis, que eles vão, quem sabe, se reconhecer ali como serem sencientes, aqueles que têm sentidos, que têm dor, subjetividade, e vão reconhecer então uma natureza própria entre o ser humano, os objetos e os animais, vão reconhecer ali uma outra categoria. Isso é uma proposta de lei que está em tramitação, não é o que existe ainda, mas é o que se espera das pessoas que são da causa entenderem em relação a esse tema. Pois bem, já voltando para a questão criminal, que é o que está afeta a mim, eu até achei interessante tratar essas letrinhas pequenas, porque ficou engraçado. Esse decreto aqui de 1934, do tempo de Getúlio Vargas, que tratava sobre os maus tratos, ele traz ali no seu primeiro inciso, que são 31 incisos, praticar ato ou abuso de crueldade contra os animais. Ou seja, de uma forma genérica, todo fato de abuso ou crueldade. E ele elenca 30 situações que vão desde deixar de ordenhar por mais de 24 horas uma vaca e coisa do tipo. Então, ele tentou, de uma forma ou outra, prescrever ali uma série de situações que seriam consideradas maus tratos e colocou uma pena de 2 a 15 dias mais uma multa em réis. Então, ou seja, por ser uma lei antiga, vemos ali uma pena muito pequena ainda, 2 a 15 dias. Obviamente que isso daí, dentro de uma consideração do que temos hoje, é uma lei revogada, né? Mas isso daí ainda sofre aquelas medidas despenalizadoras. Então, nós partimos para o segundo momento, nós temos a Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenções Penais, especificamente em relação aos animais, foi revogado pelo Código Ambiental, que é o que usamos hoje, mas ela falava sobre tratar animal com crueldade e submetê-lo a trabalho excessivo. Já temos ali um avanço em relação à quantidade de pena, de 10 dias a um mês, mas vemos ali uma questão ainda muito pequena. Até pouco tempo, quando não tínhamos essa consideração com o Código Ambiental, isso daí é tratado como dentre as contravenções penais, como um crime de pequeno potencial ofensivo, e a pessoa, via de regra, ela respondia dentro daquelas medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Era uma pena muito pequena. E daí, num segundo momento, nós temos agora, especificamente, o Código Ambiental, que trata ali no artigo 32, que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados.
Isso daí é a lei que aplicamos hoje. Então, toda situação de um animal de maus tratos, vamos aplicar essa legislação. Vemos ainda que a pena razoavelmente pequena, que todas as pessoas que são no meio de proteção animal requerem ali um aumento dessa pena, ela tinha de 3 meses a 1 ano. Dentro desse cenário, ainda estava na abrangência da Lei 9.099, que aplicava ali uma medida despenalizadora. O que significa isso? A pessoa pagava uma cesta básica, via de regra para vocês entenderem. Aquelas questões bem práticas, se fazia um acordo ali, uma transação penal, que repercutia, via de regra, de pagar uma multa para uma entidade assistencial, uma cesta básica, via de regra. Só que nós tivemos, no, no ano de 2020, uma alteração com essa Lei 1464, que ela aumentou a pena substancialmente, mas referente a maus tratos contra cães e gatos. E a pena vai de 2 a 5. O que isso significa dentro da nossa prática policial, até que nós trabalhamos? A pena de 2 a 5 anos, ela me impede o arbitramento de fiança. Então, a pessoa que é presa em flagrante, em uma situação de maus tratos ou abuso, ela fica presa naquele momento ali da fase policial e ela vai, obviamente que possível, como acontece em quase todos os casos, receber a possibilidade ali, junto ao Poder Judiciário, de responder de uma outra forma que não presa. Mas ela já tem um reflexo maior e tem uma pena um pouco maior. Mas dentro desse cenário, dessa quantidade de pena, ela vai fazer um acordo de não persecução penal. Ela assume que efetivamente praticou aquele crime e recebe também uma medida que, via de regra, pagamento de uma multa, uma instituição e coisa do tipo. O que eu falava para a Débora, até inclusive hoje, nós tivemos um caso de um indivíduo que nós prendemos, ele era um adestrador, ele tinha alguns cães, e ali dentro de um cenário, de uma situação que ele apontou, de um problema pessoal, ele deixou esses cães ficar numa situação muito complicada e deplorável. Isso daí, diante de denúncias, fomos até a sua casa, efetivamos ali a prisão em flagrante dele e a apreensão dos animais. Eles foram alocados para uma ONG, especificamente não lembro qual dela. Esses cachorros foram colocados nessa ONG, a ONG acolheu esses animais. Eles necessitaram de tratamento médico por um tempo, veterinário. Isso causou à ONG ali um dispêndio de alguns valores. E depois do processamento criminal, dentro deste acordo de não persecução penal, ele teve extinta a sua punibilidade, ou seja, ele cumprindo ali o acordo que ele fez com a justiça, inclusive do pagamento de uma multa, ele tem ali extinta a sua punibilidade. Digamos que ele deixa de cumprir, deixa de ter mais uma responsabilidade de pagar alguma coisa para a sociedade voltada a uma pena. Só que o juiz estipulou a devolução dos animais a ele. E qual foi o grande problema que nós falamos em relação a isso? No primeiro momento, dentro do meu entendimento, né, obviamente dentro do meu entendimento humilde, nós iríamos ali entrar em contato com a ONG e verificar o quanto essa ONG despendeu com esse animal nesse período que esteve com ele e, assim, fazer com que esse rapaz restitua a ONG desses valores. E por quê? Foi uma decisão judicial de devolver os animais, restituir os animais a ele. Ele, assim, decisões judiciais a gente não tem como deixar de cumprir, não tem que ser feito. E dentro do cenário ali das possibilidades de recorrer em relação a isso, não temos como, a ONG não seria uma parte interessada, juridicamente falando, dentro do processo criminal, e foi o entendimento até pela manifestação do Ministério Público. Então, dentro daquele cenário, o que tínhamos a fazer nesse momento é esse. Pelo nosso problema no fato real, a ONG havia feito a destinação desses cachorros, a doação, para uma pessoa que esse tutor está cumprindo com esse encargo de forma responsável, os animais estavam bem cuidados, até com uma verificação que nós fazemos pela Débora. Então, ali, dentro do nosso parecer e entendimento, os animais estariam em melhores condições com esses tutores que adotaram do que efetivamente com aquele com que a decisão judicial determinou. Mas, enfim, neste momento, teríamos que tentar reverter isso daí. O fato qual é? A justiça sempre ela nos surpreende em relação à destinação dos animais que foram vítimas. Nós tivemos um outro caso que foi, acho que cabras, porcos, umas coisas assim. E veio uma manifestação do juiz para que eu me manifestasse para dizer se eu achava que os animais deveriam ou não restituídos. Daí eu fiz uma manifestação que eu entendia que se aqueles animais foram o objeto jurídico do crime ali, o bem jurídico tutelado,
e que se eu entendo que eles estavam em situação de maus tratos, me parece um contrassenso devolvê-los para a pessoa que supostamente era o autor das agressões, né, dos maus tratos. E por conta disso eles não foram, mas foi um dos casos. Então nós não temos ali um firmamento de um consenso do Poder Judiciário, do Ministério Público em relação a isso. Então, cada um dos casos, há uma destinação, há uma situação que nós temos que daí entender qual o melhor e o que melhor fazer. Pois não? É, é. Até foi. A Débora falou comigo hoje, né? Foi essa decisão, acho que de ontem, anteontem, e foi o que eu vi ali dentro do primeiro momento que podia ser feito. Obviamente que eu não sei se o juízo vai entender que se apresentarmos as contas que a ONG teve para despender em relação aos animais, dentro do processo crime, ela vai poder, digamos, ter uma fase de execução, ou instar a pessoa a pagar, ou coisa do tipo, ou vai pedir para a ONG entrar com uma ação civil de indenização, mas, enfim, eu acho que, quem sabe, nós poderíamos, diante desses casos, tentar com o juiz uma aproximação e verificar como isso pode ser feito em demais outros casos. Até porque, desses acordos de não persecução, via de regra, eles geram assim um valor de multa muito grande. O que nós podemos também é ver ONGs que são elegíveis a receber esses valores. Então, nós podemos, junto ao Poder Judiciário, procurar demonstrar que aquela ONG, dentro daquela causa, ela está juridicamente elegível a receber esses valores, e daí apresentar essa possibilidade a ele. Isso dentro da Polícia Civil, nós tivemos vários casos de acordo na persecução penal que foram dirigidos à polícia e nós revertemos em objetos. Não, não temos que dizer o que seria possível. Nesse caso que nós temos, que foi o que aconteceu, nós vamos tentar, junto ao Poder Judiciário, ver o que acontece e tentar usar ele de leading case para outros. Mas, independentemente a isso, nós podemos ver quais são as ONGs, fazer uma aproximação com o Poder Judiciário e dizer o quê? Essas são as ONGs dentro da proteção animal que são elegíveis a receber esses valores. Então, eventualmente, em outras situações que nós tenhamos um caso como esse, ele já tem ali um direcionamento para isso. Obviamente que vai trazer um encargo da ONG de fazer uma prestação de contas em relação a esses valores. E nós vamos ver se a ONG tem ali possibilidade jurídica e contábil para fazer essa prestação de contas. Mas é uma possibilidade até de, quem sabe, ali angariarmos fundos para ONG, para essas ONGs. Porque, como eu falava, o nosso grande problema, que eu falei aqui da questão jurídica e que temos a questão criminal, dentro da nossa atuação diária, não é resolver a questão jurídica. A questão jurídica é muito fácil e elegível, assim, de forma objetiva. Temos ali uma questão de maus tratos de uma coisa ou outra, objetivamente verificamos se é uma situação de flagrante e o que deve ser feito. Isso é muito fácil. O grande problema e o que nós temos dificuldade junto à Débora são as questões práticas que giram em torno disso. E a maior delas é o quê? O que nós vamos fazer com os animais daquele caso? O último caso, um dos casos que nós tivemos foi de um veterinário que depois, no curso do processo, descobriu que era um veterinário falso, e ele tinha um criadouro ali de várias raças. Mas era uma mini fábrica de cachorro. Então, ou seja, só o ato de ser aquela mini fábrica de cachorro da forma que ele usava já considerava um maus tratos. Pois bem, nós tínhamos ali uma quantidade, foram 50 ou 60 cães, quase 70 cães. Então, nós não tínhamos onde direcionar, para não falar onde enfiar, tanto bicho. Porque, assim, gera uma demanda de espaço, de valores, do que vai ser despendido. Tinha filhotes, tinha adultos muito machucados, tinha algumas que eles falam matrizes lá que estavam acabadas. Então, ia gerar o quê? Um cuidado com custo financeiro para a ONG. E, por exemplo, tem muitos cachorros, animais, de uma forma geral, que a gente resgata, que a gente fica dependendo da solidariedade de alguns hospitais veterinários, que até alguns nos ajudam, não sabia nomear eles, que fazem um atendimento de forma graciosa, que nós não teremos como pagar. Eu tenho um amigo, tem a minha amiga aqui, doutora Renata de Atibaia, veio me prestigiar aqui hoje, até muito obrigado, doutora Renata. E nós temos um amigo nosso que ele é da causa animal e ele é político em Atibaia, que ele, entre esses resgates que ele fez, com ali algumas pessoas que informalmente
se voluntariaram para ajudar a pagar os encargos, ele ficou com uma conta de mais de 20 mil reais com o médico veterinário. E depois ele, como as pessoas se voluntariaram, mas não efetivamente ali fizeram algum aporte financeiro, ele ficou com a dívida pessoal. E ele teve que saldar isso daí e contar com a ajuda daquela clínica para parcelar isso algumas vezes. Então, nós temos ali o grande problema é o quê? São as questões práticas que giram em torno disso. E muitas das coisas a gente deixa de atuar porque a gente não tem como destinar os animais. Então, muitas vezes a gente tem lá, eu vou mostrar quais são as formas que a gente faz, até pelo DEPA, rapidamente, mas a gente deixa de fazer com a Débora, o que a gente fala, tá bom, o que nós vamos fazer com o animal? Você conseguiu alguma ONG, alguma coisa? E ela fala com as ONGs, e eu entendo também a sistemática da ONG, que não tem mais como receber tantos animais. Então, a gente fica nessa problemática do que fazer com os animais. É engraçado que o quê? Animais silvestres, a gente tem uma facilidade maior de destinação. Cães e gatos é mais difícil, porque as ONGs, que são invariavelmente ONGs, que são organizações não governamentais, que prestam esse serviço, que não teriam obrigação legal de receber os animais, que são frutos, desse caso, de maus tratos, de ações do Estado por meio da polícia, a gente acaba tendo que, assim, se pedir com a bondade de vocês, o entendimento de alguns de vocês que são integrantes de ONG, para receber esses animais. Mas o nosso grande problema são o quê? O que fazer com animais. E até uma outra problemática que sempre nós falamos aqui, isso não é uma questão só de como tem morte, é interessante, não me antecipando, não que isso, Tiago, mas uma questão que até acho que seria interessante falar, que há uma discussão muito grande, algumas cidades falavam de algumas experiências de outros países, né? Canadá, Estados Unidos, Austrália, que é a questão do abate de alguns animais. Eles são recolhidos à rua, ficam algum tempo numa situação ali de uma tentativa de acolhimento, se não tem, eles são abatidos. Algumas cidades fizeram umas leis e houve uma DPF, que é a Arguição de Cumprimento do Preceito Fundamental, em 2021, em que o STF entendeu que todas essas leis são inconstitucionais. Então, tudo que houver em relação a isso daí é proibido, não pode haver. Então, mas qual o grande problema? Ele falou que a lei dos crimes ambientais prevê que os animais devem ser reintegrados ao seu habitat natural, nos casos silvestres, ou entregues a instituições adequadas. Só que o Estado não cria instituições adequadas para isso. Então, ou seja, e nem ajuda as que existem. Então, é complicado aqui o STF falar dessa responsabilidade, mas não trazer meios para que ele exista. Então, nós que estamos efetivamente no final da linha com o problema, nós não temos o que fazer com os animais. E a gente vê algumas ONGs que estão abarrotadas de animais e que acabam chegando numa situação de maus tratos, porque é tanto animal que fica numa situação ali insustentável. Assim, até para uma situação de uma discussão nossa, quais são todas as modalidades de abuso animais, que nós vamos discutir algumas questões práticas do dia a dia. Acho que abuso físico não há dúvida alguma em relação a isso. Até eu coloquei algumas coisas aqui, que foram umas notícias que foram veiculadas, que falam todo tipo de abuso. Envenenamento, pessoas que espancam os animais, cachorro que é vítima de chute, se machuca, enfim. Acho que não há dúvida em relação a isso. Um caso que nós temos dificuldade é a questão da negligência, isso também gera a questão de mostrar, eu estou mudando lá e não cá, verdade, desculpa. Pois bem, a questão é todo mundo olhando para mim, desculpa. É que eu estou vendo aqui porque lá é difícil de ver. A questão da negligência, que é deixar os animais sem alimentação, cuidados médicos, insalubres, ou seja, uma omissão ou descuido. Só que uma questão que que nós discutimos muito lá no nosso setor é o quê? Da questão da vulnerabilidade social do tutor. O que acontece? Nós temos boa parte dos casos que vêm até nós, que a pessoa ali, que é o tutor, que seria o suposto autor de uma agressão por conta de uma omissão, tudo mais, os cuidados, são pessoas que estão numa situação de tanta vulnerabilidade social. São pessoas tão pobres que elas não conseguem prestar o auxílio mínimo para eles e muito menos para animais que estão com eles. Então, o que eu digo sempre para a Débora, a gente não pode criminalizar a pobreza. Então, a gente não tem como, quando vem uma situação lá dizendo para nós uma questão de uma tal pessoa está no maus tratos, a gente chega lá e não vê o maus tratos naquela questão de agressão. A pessoa não agrediu, não maltratou, não fez nada. Só que o cachorro está passando fome junto com ele. A gente vê ali muito sistematicamente pessoas moradores de ruas ou pessoas em situação de rua, seria o mais adequado, eles sempre têm um animal junto com eles. E você percebe que o único vínculo de amor, de carinho, contato é com o animal. Então, muitas vezes, se a gente retirar os animais deles, são um problema. E tanto uma questão
de pessoas em situação de rua, de você quando cria os abrigos, as pessoas deixam de utilizar os abrigos, os albergues, porque ele tem os animais. Ele tem os animais e uma carrocinha. Então, várias pessoas deixam de ir ao albergue por conta disso, aceitam ficar em albergues. Tanto que alguns albergues em São Paulo passaram a ter um local para deixar os animais e um local para guardar aquele carrinho, aquela carrocinha que a pessoa vai com ele. Ou tem que se adequar à situação ali social. Mas a gente sempre é muito, pelo menos eu sou muito preocupado, a Débora também, cito muito ela, porque ela me acompanha em todas as situações, em relação às pessoas pobres. A gente tem muitos casos que vêm até nós, que é o DEPRA, a Delegacia Especial de Proteção Animal, que são as denúncias de maus tratos, que são pessoas ali que ele não tem a menor condição de fazer nada para ele, e quanto menos para o animal. Daí não tem como. Eu falo, mas o animal é diabético, ele tem que comer uma ração especial. Ele tem ração, tem que virar para ele. A gente vê que as crianças estão passando fome tanto quanto. Então, o que fazemos muitas das vezes? Até um jeito, a gente tenta, a Débora tenta conscientizar a pessoa que ela não tem condição de manter os animais e tenta que daí que a pessoa doe o animal e tentamos encontrar uma pessoa que tem uma condição um pouco melhor. Alguns sim, outros não. Então, algumas pessoas se convencem disso, algumas pessoas falam, não, eu tenho direito ao animal, eu efetivamente tem, mas eu não tenho como fazer mais que isso. Algumas vezes a gente tenta, junto à prefeitura, proceder à castração, que acho que a castração é a melhor forma de controle populacional dos bichos. Então, tenta ali a castração. A Débora até foi mordida esses dias por causa dos cachorros. Em que ela foi levar, o cachorro ficou bravo lá. Enfim, mas a gente tenta esses meios para tentar, de uma forma ou outra, amenizar esse problema. E porque nós vamos ver. Quando vem para nós essa denúncia via DEPA, que é a Delegacia Especial de Proteção Animal, você tem uma possibilidade, eu vou mostrar para vocês como fazer essa denúncia e como acompanhar o que foi feito. Então, a gente tem um cuidado, principalmente a Débora, de efetivamente dar uma resposta do que foi feito dentro desse cenário. E não só colocar lá, foi atendido e pronto. Então, se aquele animal precisava ser atendido por uma forma ou outra, ou tentar uma destinação desse jeito aí de convencer a família que ela não tem os cuidados, então tentar reverter para outra pessoa, mas muitas das vezes a gente não consegue dentro das possibilidades que a gente consegue encontrar ali. E o que acontece? Dentro dessa questão, tem que ficar claramente demonstrado que a falha no cuidado não foi fruto de intenção dolosa ou negligência culposa. Então, se teve uma questão dolosa, ela quis fazer aquilo ali, pronto, foi bem. Mas, ou uma negligência culposa. Caso contrário, está dentro dessa possibilidade que, enfim, a pobreza se estende tanto a ela quanto os animais que estão com ela. Pois bem, aqui uma questão de exploração dos animais, de trabalho excessivo, que a gente vê que desde a lei de 32 já falava sobre isso, e aqui dentro da nossa realidade não temos muito isso. É uma cidade já meio com uma característica assim um pouco mais cosmopolita, então não temos assim muitos carroceiros, coisas mais do interior, isso acontece. Mas, enfim, uma questão que é interessante trazer algumas discussões, não sei se vocês sabem. Circo, a gente não há uma lei federal que proíba os animais em circo. São leis estaduais. Aqui em São Paulo, a lei 4787. Eu não coloquei ali na frente. 4787, que fala a proibição de utilização de animais em circos. Então, ele não pode nem ter a manutenção e utilização de animais silvestres, domésticos, exóticos, qualquer tipo. Isso é uma lei estadual. Há um projeto de lei para proibir no país todo, mas alguns estados, aqui na região sul e sudeste, praticamente todos, só que também tem essa questão que fala que o circo é considerado um bem patrimônio cultural brasileiro, então tem ali que se conciliar os interesses. E uma outra questão que é muito interessante, que nós tivemos uma lei recente, é a questão de vaquejada, os rodeios, é aquela prova do laço. Então, o que acontece? É também considerado uma manifestação cultural nacional, patrimônio cultural e material, só que preserva ali uma questão do bem-estar dos animais. Mas, em tese, é permitido, tanto que temos aí em todo lugar. Só que nós temos no estado de São Paulo essa lei, que é uma lei estadual, que fala de uma defesa sanitária. Essa lei ela fala de alguns procedimentos que devem ser tratados os animais que participam dessas três modalidades, que é de condução, da forma como eles devem ser mantidos, do local, e tem uma série de regulamentos, mas é uma lei estadual, que então dá uma amenizada nesse contexto. Então, dentro aqui do cenário
estadual pelo menos, temos ali uma questão mais ou menos reconhecida. Nós temos a questão de rinha de galo e também agora modalidade nova, a rinha de cachorro, somente de pitbull. É considerado como maus tratos, naquela questão ali do artigo 32, que se eventualmente, uma questão que eu não falei, eventualmente se tratar de cães, via de regra é cães, raça pitbull, né, tem aquela questão da pena um pouco maior. E quando eu fui, assim, ler a exposição de motivos da lei que falava por que havia uma pena um pouco maior para cães e gatos, o legislador entendeu que esses dois animais, por serem animais domésticos e serem amplamente difundidos por todos, é o que mais tem, digamos assim, eles entenderem que precisam uma atenção um pouco especial, eles estão mais, assim, vulneráveis a serem vítimas dos crimes. Então, por isso que ele entendeu essa necessidade. Agora, qual o grande problema? Uma rinha de gato, especificamente, eles entram naquela questão do caput, que tem uma pena menor. Então, ou seja, se for uma rinha de cães, eles vão ter uma situação, um cenário jurídico mais grave e só de galo um pouco menor. Mas nós temos uma lei muito antiga, de 61, que proíbe isso daí, e, enfim, e não há dúvida que é considerado maus tratos. Pois bem, uma coisa que é muito interessante, que dentro da questão dos maus tratos, que nós consideramos também a privação de liberdade, que é toda forma de manter um animal preso, nós temos uma lei municipal, que até foi a vereadora Débora, até nós estivemos com ela pensando nas possibilidades ali de implementação dessa lei junto à prefeitura, tive uma reunião com o prefeito para falar sobre ela. Ela tratou que aqui em Campinas, especificamente aqui em Campinas, são proibidos os animais ficarem presos por correntes, e eles falam especificamente ali, proíbe a manutenção de animais presos a correntes ou similares e de forma permanente ou rotineira. Eles estipulam uma multa desse valor, se for no estabelecimento comercial, 17 mil, quase 18, e, e 1.300 pessoas físicas. Enfim, essa lei foi muito interessante para nós, porque boa parte das denúncias via DEPA, elas falam justamente disso. Então, o que nós estávamos tentando ali, uma aproximação junto com a guarda e o setor da prefeitura, para facilitar que essa multa fosse implementada e fosse aplicada, para que a gente conseguisse uma maior atuação dentro da nossa rotina. Porque o que ocorre? Se boa parte dos casos que nós temos se refere a isso, via de regra, qual a nossa, se não uma situação assim muito grave, teratológica, assim, uma situação que os animais estão muito gravemente feridos ou numa situação de abandono muito grande. A equipe vai até lá o local, entra em contato com o tutor, orienta o tutor e dá um prazo para que ele regularize a situação. Isso que nós entendemos dentro de um cenário que não tem como a gente agir a ferro e fogo, porque nós não vamos ter os animais, onde destinar todos os animais. Então a gente pensa no primeiro momento, a gente vai lá, faz uma orientação e se compromete em tantos dias se ele está numa situação com alguma doença, comprovar que foi feito tratamento médico e verificar ali em loco como o animal está. E, via de regra, boa parte das situações era a situação que o cachorro estava só acorrentado. Então, se fosse implementada essa multa, ou seja, a gente conseguisse aplicar de fato mais vezes, a gente ia conseguir uma maior efetividade. Porque as pessoas acabam só efetivamente sentindo e cumprindo a lei quando sentem no bolso alguma coisa. Então, isso seria um jeito mais rápido da gente conseguir a efetividade pelo problema que nós temos. Então, isso para nós foi muito bom, só que nós estamos ainda empacados na implementação dessa lei, que tem que se criar uma regulamentação dessa lei depois. Então, para onde vão os valores, como eles vão ser destinados, quem vai aplicar, como vai ser a multa, como vai ser... Então, foi feita a lei, mas não teve ainda a implementação, ainda não está sendo aplicada. Acho que nenhuma, Débora, multa aplicada ainda, né? Então, quem sabe, é, então, quem sabe, a gente fique consciente, para quem são, vocês que são da causa, seria uma motivação para vocês buscarem aqueles políticos que se identificaram como sendo protetores e cobrá-los dessa implementação dessa lei o mais rápido possível. Também. É, então, mas acho que é o momento da gente conseguir buscar esse contato com aqueles que se identificaram como sendo da causa e ganharam votos por causa disso, para que eles consigam a implementação dessa lei o mais rápido. E
Então, mas nós já fizemos um contato com a prefeitura, até com uma reunião com o prefeito, e tentamos ali o mais rápido possível implementar com apoio. Nós, naquele momento, tentamos transferir essa responsabilidade para a guarda. Eles entenderam que não seria possível, mas ficou, como tá, DPBEA, né? Então, não se sabe nem quem será o órgão responsável por aplicar essa multa. Mas se fosse um ou outro, dentro do nosso setor, seria de interesse nosso, por conta da alta demanda, firmarmos um acordo e possibilitar isso o mais rápido possível. E como fizemos, diga. Então, dentro da nossa fiscalização, que nós temos as demandas pelo DEPA, comunicarmos à prefeitura por meio de ofício, colocando o caso, seja um relatório que for, ou acionando para que eles nos acompanhem ou vão até o local e façam. É que o problema é que a prefeitura não decidiu se vai ser a DPBEA, se vai ser a guarda, ou se vai ser criado um outro órgão para fazer isso. E essa regulamentação da lei é que isso daí está empacado no que vai ser feito. Não, por enquanto, o que acontece? Para a lei começar a poder vigorar, a ser aplicada uma multa, tem que ter essa regulamentação. Então, por enquanto, a lei praticamente não existe. E até que se implemente. Sim. Então, a lei de fogos, o que acontece? Acho que também parte de um pouco da nossa consciência política e entender que nós temos o direito e a obrigação de tomar uma atitude frente aos parlamentares, aqui no nosso cenário municipal, que é muito mais próximo, para exigir que eles tomem uma atitude. Só que na lei de fogos, acho que tem uma dificuldade muito grande, que é especificamente em alguns momentos e como vai ser feito isso. Essa daqui acho que é muito objetiva, certa e clara. Porque nós temos ali os casos que existem, a gente tem um órgão, já que é o nosso setor, que vai fazer essa fiscalização, e que a gente só precisaria o quê? Que eles implementassem a multa e falassem, essa pessoa, esse CPF ou CNPJ vai receber a multa e pronto. Então, para nós seria mais. Penso que sim. A pessoa já teria expedido ali a guia, e se a pessoa não fizesse o pagamento, vai para a dívida ativa. Teria um prazo para fazer, igual a multa em trânsito. Tem ali um prazo para fazer o pagamento, se não for, vai para a dívida ativa e pronto. Então, eu acho que nesse cenário aqui, ela é mais fácil de ser implementada. A dos fogos ia demandar ali, se chegar a uma conclusão. Então, eu acho que é um pouco mais difícil, mas também é o quê? Há uma omissão do Estado, do município, né, no ente estatal, o município, de chegar e tomar uma atitude em relação a uma lei que foi sancionada. É. Uhum. É porque é que igual o grande problema. A Guarda Municipal, dentro desse cenário de uma lei que não foi sancionada, não foi implementada, eles não têm o que fazer. Então, assim, a guarda também, a gente não consegue atribuir a ela, ou a guarda, a Polícia Civil, a Polícia Militar, uma obrigação de que a lei não regulamentou. Não, se faz a denúncia em relação ao animal que está acorrentado dentro de uma situação que ele fica ali com a sua liberdade restrita dentro desse cenário de maus tratos. Isso é tratado para nós como um maus tratos normal. Então, hoje, nós não temos como falar em solicitar a aplicação dessa lei. É só o quê? A verificação criminal em relação a isso. Via de regra, isso. Via de regra, o que a gente faz? No primeiro momento, eventualmente um dia, quando essa lei for implementada. Hoje, a Débora vai lá, a equipe, que a Débora tem a equipe dela mesma, e mais um que está vindo, e ela vai até o local, ela orienta a parte, é o que a gente consegue. Muitas vezes a gente tem o apoio da guarda para ir em locais e tudo mais, mas o que acontece? Ela vai até o local, orienta a pessoa em relação àquele fato, configura maus tratos, e que se eventualmente ele não mudar aquele cenário, ele pode ser processado criminalmente. E daí, diante desse, não dessa ameaça, mas dessa possibilidade,
ele acaba ali tomando uma atitude. Se vê que é uma situação que não tem como, tudo mais, a gente entra naquele segunda possibilidade. Já que o senhor tem ali um problema em relação ao animal, quem sabe o senhor não queira ali doar o animal, a gente procura um lugar, uma pessoa que tenha ali uma possibilidade mais adequada para manter. E é isso que a gente acaba fazendo. Infelizmente, a gente não tem ali muitas possibilidades, muitas coisas para fazer. Aqui nós vamos falar, então, já efetivamente, diga, foi não. Então, o grande problema, o MP, como polícia, tem a mesma função, a verificação criminal, eventualmente, de um crime que tenha acontecido. Só que em relação, como a doutora falou, essa lei que puniria com multa, se ela não for implementada, não tem como ser aplicada essa multa. Então, eventualmente, se a gente conseguir fazer a causa e efeito de um fogo de artifício ter sido lançado e disso daí ter causado alguma situação com o animal, que é um pouco difícil da gente demonstrar a causa e efeito, daí teria verificação criminal. Mas efetivamente é muito difícil, na prática, a gente conseguir provar esse nexo entre a causa, que foi o lançamento dos fogos, isso daí o que aconteceu com o animal, que ele teve ali um dano qualquer que seja. Então, o MP poderia, poderia, mas também ele não tem ali a, o poder de falar, vai aplicar essa lei e tal, não pode. Então, infelizmente, a gente fica ali, por isso que eu acho que seria muito interessante, vocês cientes, conscientes de que existe essa lei em relação aos fogos, que demanda ser implementada. E essa relação, essa lei em relação aos animais acorrentados, vocês procurarem aquelas muitas pessoas que no período eleitoral se identificaram como protetores e que eles tomem as medidas para que isso aconteça. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Tem estadual também? É. Então, são setores diferentes. A lei estadual, ela demanda uma implementação estadual que eu não tenho certeza como é. Tem que ser bem, assim, tem que dizer que eu não tenho como dizer. Mas, enfim, poderia também. Mas, oi. Pois não. Abater o animal. Não, não tem, não tem nenhuma regulamentação em relação a isso. O que nós temos que o quê? Tem uma contravenção penal de omissão na cautela de animais. Então, se você como tutor do animal, deixou de prestar os cuidados, o animal fugiu e atacou alguém, você vai responder por esse crime, que é um crime, uma contravenção penal, tem uma pena pequena, e civilmente, obviamente. A pessoa que foi vítima ali do animal teve um prejuízo financeiro e tudo mais, ele pode civilmente atacar. Só que ali naquela situação não há nenhuma lei, regra ou estipulação de que o animal deve ser abatido. Em tese, o animal tem que ser capturado e colocado à disposição do tutor que vai se responsabilizar por ele. Eventualmente ali, já teve situações que eu vi, inclusive, que um animal, ele matou o tutor. Então, os bombeiros, quando foram ali resgatar o corpo da vítima, não tiveram outro jeito, isso aconteceu até em Piracaia, eles não tiveram outro jeito a não ser abater o animal. Mas foi um caso extremo. Mas, via de regra, o que acontece? O animal tem que ser recolhido e colocado a responsabilidade do tutor dele. Então, isso daí, nós temos até um caso lá que ficou emblemático na delegacia, que foi de uma senhora que teve o gato fugiu, né? E entrou. Qual foi aqui do gato? Que foi... Também foi uma missão Não, um cachorro dentro de um condomínio. Ele fugiu da casa dele e invadiu a casa do vizinho e matou o gato. E matou o gato. A mulher ficou. Mas assim, a mulher chegou na delegacia no dia transtornada, em luto pelo gato que tinha morrido. E era um gato que tinha problema físico, ele é paraplégico. E o E aí o gato estava dentro da casa dela, dentro dos cuidados dela, e o cachorro invadiu. Então, criminalmente, é um crime muito pequeno. E civilmente, ela teve que adotar as medidas cíveis em relação a isso. Oi. Hum.
Mas são situações que ele causa risco por conta de doença. Que ele tem ali uma doença, tudo mais, que causa risco dentro assim, do controle de pragas. Porque, como eu falei, nós temos aquela determinação que você não pode, como acontece nos Estados Unidos. Todos os cachorros da rua são recolhidos, são uma carrocinha, como a gente vê em desenho. O cachorro fica um tempo ali à disposição para alguém queira adotar, e depois de um tempo eles são abatidos. Aqui no Brasil, lembra aquela DPF que eu falei, aquele nome estranho? Aqui no Brasil não pode ter isso, foi o entendimento que se teve. Então, assim, os abates são feitos aqui quando o cachorro tem uma doença, uma coisa que não tem como. Até porque a gente não tem, é, assim, hospital público, né? Então, um cachorro que é recolhido os animais. E, enfim, aqui nós vamos ver a questão do registro, para vocês entenderem como funciona, né? A, nós temos dentro da, da Polícia Civil um negócio chamado Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que é o DEP. O que acontece? Nós temos efetivamente a delegacia física, são duas em São Paulo. Então, obviamente, tem uma dificuldade muito grande você fisicamente ir até lá para relatar um fato. Mas nós temos a questão do registro da ocorrência pelo boletim eletrônico via digital. Então, você vai colocar lá dentro do seu Google, delegacia eletrônica, vai aparecer isso daí, e logo em seguida vai aparecer o quê? As ocorrências que podem ser registradas pela delegacia eletrônica online. A última delas, que eu frisei ali embaixo, é o DEPA, que é a proteção animal. Então, você vai clicar lá, e os casos que não podem, daí seriam afetos a outras coisas. Pois bem, dentro ali do segundo, terceiro momento, dentro do site da polícia, vai aparecer o quê? DEPA, proteção animal, que eu ressaltei um pouquinho para vocês verem, fica ali embaixo. Obviamente, vocês vão clicando, é muito, assim, digamos, fácil de se entender, e você vai entrar nessa tela que efetivamente já seria da DEPA. E daí vem lá uma questão muito interessante. Denúncia, assim, uma falsa comunicação é crime. Nós temos até o crime de falsa comunicação, e então a pessoa que eventualmente tem uma rixa com o vizinho, nós temos muitos daí lá. Eu tenho uma rixa com o meu vizinho, eu quero causar problemas com o meu vizinho. Então eu fico fazendo denúncias de que o cachorro dele. Isso daí pode ser considerado como uma falsa comunicação de crime, ele vai responder criminalmente por isso. Pois bem, daí tem lá a questão do denunciar, vai fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência, ou acompanhar uma denúncia que já foi feita. Então, você fez um DEPA, como eu falei, e você quer ver o que aconteceu, o que nós fizemos. Então, você consegue acessar e ver o resultado. Nós vamos colocar lá brevemente um relato do que foi. Nós temos, como eu falei, dentro da preocupação de resolver efetivamente, de dar um destino efetivo para o animal, muitas das vezes eu digo a Débora vai até lá, verifica a situação, vê o que pode ser feito e tenta um encaminhamento para um abrigo, que a pessoa se convença a doar o animal, de que ele fique na fila para ser atendido, isso então tem um delay de colocar o resultado lá. Mas, via de regra, nós vamos em todos. No segundo momento, foi feita a denúncia. Daí tem a denúncia lá e fala que você tem que efetivamente colocar o endereço. Então, você precisa ter o endereço efetivo do local. O outro caso que é muito interessante, você vai falar, o crime está acontecendo neste momento, ou seja, ele é muito fácil de se entender. Se é um crime que está acontecendo, você está vendo o seu vizinho no quintal dando marretadas no cachorro. Você vai ligar para a PM 190 e ele vai atender naquele momento e falar o quê? O meu vizinho eu estou vendo ele fazer isso. E a PM, em tese, vai lá resolver a situação. Aí você fala, não, é um crime que não é uma situação de emergência de 190. Eu estou relatando que o vizinho está com o cachorro amarrado por dias, usualmente, constantemente, e fica ali na chuva, no sol, e o cachorro que se lasque. Pois bem, daí eu vou partir para o efetivo registro da ocorrência. Daí o que acontece? É muito fácil, assim, é muito intuitivo, mas você vai ter que deixar bem claro o endereço, como falou logo no início, a questão do denunciante e de quem é denunciado, você vai ter que se identificar, até por conta da responsabilidade que vem atribuída e atrelada a isso, dizer quem é o denunciado, a pessoa vai, é o vizinho, chama Zé, tá ótimo, trazendo o endereço e qual a situação, e um resumo fático, muito breve e simples do que está acontecendo. Isso ele vem de forma digital para nós, e dentro ali de uma escala de demanda e prioridades, a gente vai lá atender e vai verificar o que está acontecendo. Você vai falar assim, mas eu não tenho medo de colocar o meu nome, porque o vizinho vai se insurgir contra mim, vai causar um problema, vai lá me xingar. Obviamente que nós não vamos chegar e falar, senhor, a vizinha Maria falou que você maltrata o seu cachorro. Isso aí não são, esses dados não chegam a ele.
Vai chegar objetivamente o quê? Ó, nós temos uma denúncia que você tem um cachorro X e está aqui guardado. Você está com o cachorro? Que, tem, não tem. O que mostra, a gente vai pedir educadamente que ele permita que a gente vá verificar o local e o cachorro. Nós sabemos que o quê? Que, eventualmente, para eu acessar um local em que está dentro da inviolabilidade do domicílio, eu tenho que ter uma ordem judicial para isso. É. O que acontece? Para que eu invada o domicílio de alguém, tem que ter uma ordem judicial, que eu devo solicitar isso previamente e demanda um tempo para se conseguir. Então, digamos, aqui em Campinas, na minha experiência, ele demora uns 4, 5 dias. Em Atibaia, eu consegui de um dia para outro em casos graves. Então, quando nós vamos num caso normal, para uma verificação de uma denúncia via DEPA, eu faço o quê? Nós vamos lá tentando convencer e conscientizar a pessoa de que a gente precisa verificar o animal, as condições, que a gente vai orientar e faz com que a pessoa nos permita ir até lá. Mas você vai falar assim, se a pessoa estiver em flagrante crime de maus tratos, o senhor não pode invadir a casa? A questão de flagrante, salvar para resgate ou um desastre são situações que me permitem entrar na casa sem a ordem judicial. Só que qual o grande problema? Uma coisa é eu ver a pessoa que está ali com um porrete, como eu falei para vocês, batendo na cabeça de um cachorro, que daí é objetiva a questão de maus tratos. Agora, eu chegar lá e falar que o cachorro está magro ou não está bem cuidado, fica muito subjetivo. E dentro da nossa avaliação, a gente precisa muitas das vezes de uma avaliação técnica, que seria de um médico veterinário. E um dos problemas que nós enfrentamos, a polícia não detém médicos veterinários para fazer essa avaliação, e nem mesmo o Instituto de Criminalística, que é o órgão que faz as perícias técnicas. Então, o perito, se eu chegar lá numa situação, eu preciso que o senhor comprove que o cachorro está numa situação de maus tratos. Ele vai falar, não posso dizer, está meio assim, ele não vai ser objetivo. Então, muitas das vezes, a gente corre a situação de um risco da gente invadir a casa, não ter aquela situação muito delimitada, e a gente incorrer um risco de responder por um crime de abuso de autoridade que hoje, pela nova dinâmica e pela lei, se eu invadir o quintal, eu já estou invadindo a residência e já estou cometendo abuso. O quintal, dentro de um cenário ali que tem a casa, eu não entrei dentro da casa, mas entrei no quintal, que é o que fica em volta. Elas ajudam, elas ajudam, mas não o que são, porque o que acontece? A verificação técnica, situação de maus tratos, ela demanda ali uma verificação objetiva de uma pessoa que seja da área. Muitos dos casos que nós vamos por uma questão de flagrante, a gente tem ali a denúncia, está muito certo o objetivo que o animal está em maus tratos. Só que a gente acaba se socorrendo de médicos veterinários amigos, ou até mesmo, muitas das vezes, até o do bosque daqui. A médica veterinária do bosque tem nos ajudado em muitas situações, e ela passa uma situação de mais, digamos assim, imparcialidade, no sentido que ela é uma médica veterinária de um órgão público da prefeitura. Mas a gente incorre em muitas situações que causa ali uma, digamos, uma suspeita em relação à parcialidade ou não daquela médica que vai falar se está em situação de maus tratos. Uma das coisas que nós fizemos que eu consegui, eu encontrei uma regulamentação do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de São Paulo, que traz algumas características objetivas de situação de maus tratos. E tem até alguns desenhos. Se você olhar o cachorro por cima, o gato, ele estiver magro, mostrando, fazer. E tem umas coisas objetivas. E algumas das vezes, quando eu fundamentei para tomar uma atitude como essa, eu fundamentei utilizando aquilo com dados objetivos. De acordo com a resolução tal do Conselho de Medicina, eu verifiquei que isso, e foi o que a gente conseguiu de uma forma mais objetiva chegar para comprovar. Mas é uma dificuldade muito grande da gente. Pois não? Uhum. À vontade. É.
Justamente. Então, a gente precisa o quê? De desconhecimento técnico para não causar uma injustiça para aquela pessoa que vai ali sofrer um processo criminal e também para a gente não incorrer no risco de, assim, de cometer um crime, que é o crime de abuso de autoridade. Eu tenho que convir. Aqui não sei se, como está sendo gravado, eu posso no futuro ser acusado por algum. Mas eu tenho um pouco de restrição àquelas pessoas que fazem aquelas invasões para resgate. Então, algumas situações, elas têm mais o intuito de você usar aquelas imagens com alguma outra finalidade do que efetivamente fazer ali o resgate do animal. Então, nós temos que ter uma cautela em relação a isso. Então, a gente não pode ficar invadindo todas as casas, pegando todos os animais, até porque a gente tem a demanda do que fazer com o animal, de a situação que ele está, quem vai atestar se ele está numa situação efetiva de maus tratos, e também ali a gente não pode se colocar no risco de responder por um crime que pode causar até a nossa demissão. Isso. Então, a gente tem essa medida legal, que se for o caso, a gente eventualmente até toma. Ela demanda um tempo, que em Campinas eu tenho que convir que demanda um tempo. Mas, eventualmente, a gente tem que se socorrer diante de uma segurança jurídica para todos, né? É, é, é. E daí a gente vai acabar, digamos, se a gente acaba entendendo tudo isso daí, e na ferro e fogo, a gente invade a casa, encontra o cachorro lá que está sofrendo tratamento médico de cuidado. Então a gente tem que tomar as cautelas, porque tem um povo que não tem assim muito um filtro, mas pois não. Então, a bem da verdade qual é? A, o nosso grande problema, como eu falei aqui, é a estrutura de uma forma geral. Hoje, o setor, nós temos eu e a Débora. Nós temos, desde o momento que eu cheguei à delegacia há quase 2 anos, inteiramente pedidos para uma série de, assim, de situações, pedindo mais funcionários. Nós temos uma promessa de uma criação de uma delegacia do meio ambiente para o ano que vem, que supostamente abarcaria a questão da proteção animal e que nós teríamos mais funcionários. Então, o grande problema qual é? É da quantidade de casos e da, assim, da dificuldade por conta da demanda e tudo mais. Então, assim, eu posso, seria um pouco estranho falar isso, mas, assim, é muito parcial, mas eu posso atestar para vocês que a Débora, efetivamente, e eu também, fazemos o máximo dentro do possível. Porque ali há uma. E também o quê? Eu não trabalho especificamente e tão somente na parte de proteção animal. Eu trabalho na DIG, o meu cargo principal é na DIG, e eu tenho uma função dentro de crime organizado, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tudo mais. Então, ou seja, eu tenho que atuar dentro das duas frentes. Então, a gente tenta, dentro das possibilidades, conciliar as situações. A gente recebe, tem que convir que o quê? Quando a gente recebe um caso, a gente vê uma gravidade nele, obviamente que ele entra numa fila de preferência, de verificar uma situação. A gente fala, só um cachorro mago amarrado, vai para o final, porque tem coisa pior na frente. Mas assim, assim a nossa verificação, a régua, é dentro da prioridade da gravidade, né? Uhum. Isso. Por isso que eu fiz questão de trazer isso daí para cá, para que vocês consigam ser multiplicadores disso daí. E consigam dizer para eles, você vai entrar no sistema e vai dizer, não é o que está acontecendo agora, é no outro setor, e você vai conseguir partir para o próximo passo e daí trazer o relato da ocorrência. O quê?
Então, por enquanto, não há demanda para que ele seja alterado. É assim, o que acontece? Até dentro do cenário que nós temos lá. Ele está tentando cada vez mais trazer ali informações do que é cada coisa. Mas ali algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. É. Mas é o mais fácil diante do quê? Eu entendo ainda que é mais fácil ele acessar o sistema e fazer esse registro por via online do que ele ter que ali é o plantão policial de qualquer uma delegacia e ficar um tempão esperando, relatar o fato. Então, eu acho mais cômodo e mais prático. É, sim. Uhum. É, quem sabe seria uma possibilidade a gente fazer ali um acionamento dentro do sistema e colocar pelo menos mais um pop-up dizendo o que é isso daqui e o que é o outro. Para quem sabe solucionar isso. Porque hoje, assim, o que a gente vê, que dentro do cenário que nós temos, as pessoas conseguem ali, de forma razoável, resolver isso daí. Mas quem sabe uma possibilidade a gente pode tentar reportar e ver, né? Mas, uhum, isso é verdade. Mas isso daí é questão do endereço, até para fazer o boletim de ocorrência, nós, policiais, é onde emperra. Porque isso é uma questão objetiva que precisa ter uma localização certa, né? Infelizmente é. É que, assim, dentro do possível, ainda é o melhor. Mas quem sabe, obviamente, a gente pode sempre melhorar e tentar chegar ali numa situação. Por exemplo, que nós temos dentro da experiência de violência doméstica, nós temos um aplicativo da Polícia Militar, que esse aplicativo da Polícia Militar, quando a pessoa se inclui dentro da situação de violência doméstica e entra nesse sistema de proteção, ela, recebe um link para esse aplicativo. Em um caso de ela ser novamente vítima, ela aciona um botão de pânico que já é georreferenciado. Então, já manda para o sistema da polícia, que seria o Copom, a localização de onde ela está, que não precisa ela ligar para a PM e falar, ó, oh, estou na rua tal, não sei o que lá. Porque hoje o atendimento Copom, ele é regionalizado. De toda uma região, fica agora em Campinas, de várias cidades. Então, quando a pessoa liga, ela precisa ter o endereço correto, porque o atendente não é, por exemplo, lá da minha cidade de Atibaia, que ele consegue falar, é do lado do supermercado Big. O policial que está atendendo, ele não vai saber onde é. Então, ele precisa, ó, você precisa falar onde é o endereço de uma forma objetiva, para que eu consiga inserir no sistema e que a viatura faça o atendimento. A gente já conseguiu ver que nesse cenário, para fazer o boletim de ocorrência, por isso, facilita, porque a pessoa faz ali, funciona. Então, ou seja, o sistema eles vão evoluindo e trazendo ali uma maior precisão para a gente chegar em situações que consigam abarcar todas as possibilidades, né? Mas, enfim, pois não, senhor. Senhora, pois não. Uhum, uhum.
Uhum. Sim, entendo. Então, eu não posso enquadrar ele porque ele é meu chefe. Então, eu entendo o que você está falando. Então, eu entendo o que você está falando, entendo, eu dou razão para a senhora, dou razão para a senhora, só que o fato qual é? Eu, especificamente a Débora, nós estamos dentro da polícia do setor de execução. O que a gente faz, efetivamente, o chão de fábrica que resolve os problemas. Assim, eu cheguei na delegacia há quase 2 anos. Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu falei, um funcionário, é por óbvio, acho que ele foi aposentou, ele aposentou. Mas assim, o que eu quero dizer para a senhora é o quê? Desde o primeiro momento que eu cheguei lá, eu pedi o funcionário. Dentro das possibilidades da polícia, eles me apresentam uma série de justificativas. Eu, como já falei para a senhora, o Dr. Bard, ele é meu chefe, não tem como eu encadrar ele. Mas o fato qual é? Dentro das possibilidades, tem aí como eu já havia dito desde o começo, tem as propostas, tem as, as coisas, e não sei dizer. Uhum. Assim, eu não tenho como eu responder isso para a senhora, porque também eu estou dentro daqueles que precisaria, entendo que precisaria mais funcionários, até por pensando dentro algumas vezes a Débora chega lá dentro até da saúde mental, porque ela, além de fazer o trabalho que ela tem, ela acaba, assim, pessoalmente, se vinculando muito com os casos. Então, ela está ali por ser protetora e por ter isso pessoalmente. Porque dentro do cenário da polícia, se ela tivesse outro setor, seria mais cômodo, mais fácil, trabalharia menos, ganharia a mesma coisa e gastaria menos. Então, dentro dessa situação, que eu entendo o que a senhora fala, só que infelizmente está fora das minhas possibilidades e forças tomar uma atitude. Mas que deveríamos ter ali um setor mais implementado, deveríamos ter mais policiais, para que pudéssemos atender às demandas mais rápido, que pudéssemos ali. E não só isso, além de tudo isso, nós precisaríamos ter um implemento maior do Estado para que a gente não precisasse, em toda ação que fôssemos, a gente ter que pedir para as ONGs o que faço com os animais, onde levo, o que faço. Porque, como eu falei desde o começo, os nossos problemas não são técnicos jurídicos, eles são todos ali práticos e administrativos em relação aos animais. Por exemplo, não adianta a gente vai socorrer um animal. A Débora fica dias correndo e pedindo pessoalmente favores para que os animais sejam tratados. Então, e está um problema fora do meu espectro. Assim, eu não tenho como exigir, pedir como que uma, assim, exigir que um hospital cuide de forma voluntária. É que as pessoas, por entenderem e verem ali a situação, acabam cuidando. Mas as várias demandas que nós temos, por que que a gente demora às vezes para ver? Porque a gente não tem policial. Nós tivemos um caso em Dayatuba, que era um mini zoológico lá dentro de um pesqueiro, de um restaurante. A gente tinha macaco, veado, jacaré dentro de uma poça d'água com uma água insalubre preta. E o que aconteceu? Fomos lá fechar o lugar e prender o cara. Sobrou para eu pegar o macaco.
Eu tive que praticamente entrar no laguinho para tirar o jacaré lá de dentro, mas a gente não tinha meios, não tinha ferramenta. Uma coisa que nós pedimos e foi feito, nós já pedimos isso daí. A gente não tem na delegacia gaiola de transporte, a gente não tem cambão para pegar um cachorro, e tem cachorro bravo às vezes. A gente não tem um cambão para pegar, a gente não tem nenhuma ferramenta. A gente acaba fazendo tudo assim meio que do acertado. É o correto? Não é, porque a Débora foi mordida. Ali foi um cachorro que toma uma machucadinha na perna dela, mas poderia ser um cachorro mais bravo e ter causado um problema. Assim, causou um acidente de trabalho para ela. Ela, dentro do sistema da polícia, de organizacional e de pessoal, ela poderia ficar afastada para se tratar. Mas ela viu, não viu isso. Mas é o quê? É a falta de implemento. O que eu sempre digo para a Débora, o que acontece? Todas aquelas pessoas que se dizem protetores e pedem votos para nós, da esfera municipal, estadual, federal, eu acho que mais do que ele ficar fazendo que eu faço resgates, de que eu faço coisas, é pensar em leis que vão implementar efetivamente uma situação da causa animal. Então, é muito mais do que a pessoa falar, eu faço resgates, eu pego um animal, eu tenho uma ONG para colocar um monte de animal. Eu acho que dentro dessa função ele tem que pensar de uma forma maior. Eu falava um dia para a Débora, a gente vê a realidade de outros países, Alemanha, Itália, que todo animal que você compra, às vezes a pessoa paga um Spitz R$ 6.000. Ele, se ele compra o animal, ele opta por isso, ele deveria pagar uma taxa anual para ter aquele bicho. O Estado deveria cobrar isso. Ah, mas e uma pessoa pobre vai pagar uma coisa? O imposto de renda tem isenção por valor. Por que essa taxa não pode ser? A gente consegue pensar nisso. Que daí o Estado teria um caixa para. Então, são leis que mudariam. Mas então, a gente poderia ver o valor, mas o fato qual é? O Estado passaria a ter uma renda suficiente para pensar em uma política pública em relação aos animais. Porque a gente tem um cenário, algumas pessoas fazem umas críticas. Ah, a gente pleiteia hospital público para animal. Mas a gente vê que o ser humano ainda demanda, tem um monte de hospital que as pessoas não conseguem atendimento. Então, será que o Estado não teria que fazer com que as pessoas pagassem por isso, no sentido de criar essa taxa e uma série de outras coisas? Então, a gente tem que pensar nessas situações e cobrar os políticos. E daí sim chegar em respostas boas. Porque senão, se a gente ficar só achando que só fazer o resgate é o que vai resolver a causa animal, não vai ser. Pois não, pois não. Da comissão da OAB, o local que o senhor está pleiteando o funcionário, será que ele mesmo? Assim, como a senhora, esqueci o nome da senhora, a dona Valéria. Esse pleito tem sido feito por vários deputados. Acho que isso daí, claro, que ajudaria. Mas é uma situação que já está há muito tempo sendo feita. A Polícia Civil passava por problemas de funcionário. Tivemos a reposição, assim, substancial, agora recentemente. Só que a Polícia Civil passava por esse problema, então nós tínhamos ali um déficit de funcionários. Hoje tivemos ali uma melhora, temos um outro concurso andando, então vai ser essa melhora. E por óbvio, se a comissão aqui fizesse esse pleito, demonstrasse essa necessidade, seria uma ajuda ainda também nesse cenário. Mas, obviamente, que isso daí já vem acontecendo há um tempo, e como a dona Valéria, nós e todo mundo, toda vez a gente pede, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de uma série de coisas. Obviamente, toda qualquer forma de tentar mostrar para o Estado, quanto polícia, assim, a pessoa que administra ali os serviços públicos, que há essa necessidade, que precisa ser implementado, que é sempre válido e bom. Então, obviamente que a comissão, a OAB, seria muito válido de ser feito. Só que assim, dona Valéria, eu desculpo, mas eu também não tenho essa resposta, que é uma pergunta que eu tenho feito sempre. Só que está dentro da, assim, o meu diretor, ele dentro da polícia, ele é a parte de gestão e ordenador de dispensas. Eu sou ali a mera execução. Então, eu também espero ali que seja implementado. Né? Então, não foi só esse deputado, foram outros pleiteados. Não é que eles mentem, é que eu acho que é,
É que eu não sei se é mentira, mas eu acho que eles passam por alguns problemas de ver como isso vai sendo feito. O que eu falei desde o começo. Então, o que eu falei desde o começo. Há ali uma promessa de criação de uma delegacia do meio ambiente, em que essa delegacia seria também seria abarcada pela proteção animal. Então, seria meio ambiente, proteção animal, em que haveriam mais policiais destinados para isso. Isso foi a promessa que foi feita, e nós estamos aguardando ver quando ela vai ser confirmada. Uhum. Hum. Mas como eu começo em 56 da Altura, na época eu me tornei que eu era Ah, então, desde o primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio de delegacia, sim, social, sim, depois eu fui professor de eu tenho professor de ensino, eu tenho muito sim, sim, colégio, sabe? Eu fui professor de ensino, sim, eu é. Na época, eles não tinham muito perfeito, não frente, a gente ficava lá dentro, e eu ficava muito lá dentro. uhum, Não era computador, era mais ou menos. sim, Minha sim, mãe pegava, não sabia andar de fotografia. Eu fazia até a preso lá sim, dentro. sim. Idade, colocar estudantes de direito para estudar. Então, existe. Alguns estudantes, assim, não há como no Ministério Público e no Poder Judiciário, que é um concurso público que eu fui estagiário do Ministério Público, então eu prestei um concurso de provas e títulos, e tanto que esse tempo de estágio foi reconhecido para mim como serviço público. Não há como, então, na polícia não há como no Poder Judiciário e no Ministério Público. Mas, obviamente, diversas pessoas, inclusive já foram várias que fizeram comigo, que a gente atesta esse tempo de estágio e as faculdades admitem que eles têm ali a exigência de comprovação de tempo de estágio. Então, há essa possibilidade. Mas aqui em Campinas eu não vi muito essa procura. Aqui, dentro da. Mas assim, há essa possibilidade, ajudaria, mas acho que mais dentro do setor animal, o que nos falta mais é implemento ali dentro das questões objetivas. Uma coisa que nós tentamos fazer ali, uma aproximação, até tentamos ver, o cargo de investigador e de escrivão, ele é um cargo que exige nível superior de qualquer área. De delegado precisa ser o curso de direito. Investigador e escrivão, qualquer área, nível superior. E nós tínhamos uma policial que era veterinária. Então, nós tentamos trazê-la para o setor, que conciliaria ali essa possibilidade, de, pelo menos ela ter o conhecimento técnico para algumas situações ela nortear. Ela não poderia, como veterinária, atestar as coisas, mas auxiliaria. Não conseguimos fazer essa conciliação. E um dos problemas muito grandes que nós temos é a questão do veterinário para nos acompanhar em situações para testar que aquela situação é de maus tratos. Você ajudaria primeiro com Sim, sempre ajudaria, sempre ajudaria, seria uma ajuda. Mas assim, a gente precisa pensar que são vários pontos que a gente já tentou indicar, tentou falar para a administração, só que a gente não tem. Por a gente não tem um concurso específico de um médico veterinário que possa tomar essas cautelas. Então, o que acontece? Essa causa animal é uma causa que assim, é um fato social novo, como a senhora bem disse. Apesar de nós termos lei de 32 e coisa do tipo, é uma questão um pouco mais nova, como a questão da violência doméstica. A Lei Maria da Penha é 2006, eu acho, mas ela teve uma implementação muito grande nos últimos anos com uma série de medidas. Então, isso, dentro daquele fato social que foi identificado, foi criada uma série de leis que foi implementando e auxiliando. A questão animal, eu vejo que é agora uma que está surgindo outras questões. Tanto que nós vimos a questão do aumento da pena em relação aos cães de gato. Então, ou seja, eu acho que por conta disso, acho não, acredito que por conta disso, a gente vai conseguindo implementar todas essa verificação de uma forma maior. Mas ainda é muito no começo. Então, o que acontece? As nossas dificuldades do setor são todas práticas. São todas práticas. Não tem uma dificuldade, assim, uma questão de... É questões práticas. o primeiro, tá? Conversa com a doutora Luciana, é o time da OAB, e daí eu assino ela e uma batalhão. É uma coisa a mais. Com certeza é uma força a mais que vai auxiliar nesse cenário. Tá?
as necessidades e a gente só faz uma. Uma coisa que nós tivemos há um tempo atrás, eu não me lembro qual deputado, nós tivemos uma emenda parlamentar destinada ao setor. Então, inicialmente, eu tinha pensado para ela o quê? Nós temos hoje o setor equipado com uma viatura de tipo caminhonete. A gente usa muito o quê? Porque vai carregar bicho, vai trazer coisas. Muitas das vezes a gente põe umas caixas de transporte que a gente vai, assim, recebendo de doação dos outros e vai utilizando isso daí. Então, eu tinha pensado que implementar esse veículo com uma caixa de transporte diferente, um cambão, umas coisas que a gente fosse utilizando, não fosse coberta. Uma vez nós fomos num local, tinha dois macacos pregos e nós tivemos que levar os macacos pregos embora. A gente não podia deixar o macaco prego para fora, porque senão com o vento o bicho fica nervoso, capaz de morrer de estresse, né? Então nós tínhamos essa dificuldade. Só que daí o entendimento foi que fosse comprado outras viaturas que vão ser destinadas para o nosso setor. Então, nós temos essas dificuldades. Porque hoje o que a gente faz as coisas meio no. Nós tivemos um dia que nós fomos pegar um cavalo que estava machucado na João Boia. Nós tivemos que pagar um caminhão para transportar. Porque o cavalo não tinha como. A gente até tentou, com o veterinário que nos ajudou, ir puxando o cavalo com o carro. Mas não carretinha, nós tivemos que, assim, achar com a viatura lá, um cara com aqueles carros de transporte de bicho e coagir ele, ajudar a gente com, não, a gente paga, mas vai lá agora. Pra ele colocar o bicho em cima e levar para algum lugar, porque a gente tinha, a João Boy ali tinha, o animal estava muito machucado no rosto, um machucado grande, feio, mas não tinha como eu também transportar ele puxando no meio daquele monte de carro. E daí eu pensamento nessa, e lógico que ela vai ver tudo que acontece, né? Hum? Mas daí ela faz um papel bravo, por exemplo, já tá, Sim. nós estamos juntos. E até porque a perícia, porque qual o grande problema? A perícia é a polícia técnica, é que eles fazem a prova técnica de situações ali que nós temos. Então, eu vou, por exemplo, eu pego droga, eu tenho que mandar para o perito para ele certificar para mim que aquilo efetivamente não é farinha, mas é cocaína. Então, o que acontece? Nessa situação, o juiz entendeu que não foi feita a prova técnica adequada. Só que qual o grande problema? Nós tínhamos um médico veterinário que não era do Estado, não tinha isenção de um perito, que atestou que o cachorro estava o bicho estava em maus tratos. Mas ali o juiz não entendeu. Então, ou seja, mais um grande problema, porque a gente chama o perito fala, não tem conhecimento técnico para dizer se esse bicho está machucado, doente, isso e aquilo. Ele vai tirar algumas fotos e falar, ele viu um machucado na cabeça no caso do cavalo. Mas se ele tiver magro e não sei o que lá, não tem como dizer que ele está doente. Não tem como dizer se o cachorro tem isso aqui, não sei, tem um monte de coisa. Então, o nosso problema qual é? É sempre assim, prático da caracterização do fato. A questão jurídica, técnica é fácil. Mas isso que é a dificuldade. Por isso, daí é um caso que nós tivemos, foi até recente, mas a gente passou por esse problema. É. Não tem na lei.
Mas esse caso foi até engraçado, porque a moça, ela chegou como cadeirante, uma senhora, ela chegou cadeirante, mas ela anda. Então, o que aconteceu? Ela chegou. É milagre, foi um milagre. Daí, quando ela foi na delegacia, no momento ela chegou cadeirante, num certo momento ela estava andando. Falei, "Putz." Mas assim, até ficou uma situação que a gente teve o quê? Muitas das situações, a gente não tem uma crítica, mas tem ali um esforço. Sei lá. Mas assim, tem uma comoção pública em relação aos fatos. Então ela teve uma. Não era. Mas ela era, tinha, acho que mostrava ali uma deficiência mental, uma dificuldade. Mas ela apareceu com os cachorros, depois pediu, reclamou os cachorros de volta, enfim. Mas ali, nessa situação, a Débora conseguiu encontrar a mulher, a gente fez toda a questão documental, só que a mulher torrou nossa paciência um tempão. Andava, andava. Eu vi porque ela andava ali. Não sei se foi milagre, né, que eu vi, mas andava. Mas andava. Pois não, senhor. Se quiser, dispõe isso para você. Sim, tá. Posso, claro. É, é. Não, às vezes era para conforto, para não forçar alguma coisa, né? Sei lá. É. Mas todos os casos que nós fazemos que chega nessa questão, a gente oficia a Polícia Ambiental e coloca a documentação que a gente tem em relação ao caso. Nesse caso que eu falei lá de Indaiatuba, que tinha um mini zoológico lá, eles receberam uma multa tremenda. E, obviamente, eles tinham documento falso, responderam pelos documentos falsos os animais silvestres. Então, o que acontece? Dentro desse cenário aí da questão da pena, eles vão para o GCRIM. Eu não tenho certeza, não tenho certeza. Mas acho que o quê? A gente consegue, efetivamente, identificando é, órgãos que possam ser beneficiados desses valores, tanto do GCRIM quanto do não persecução penal, que são acordos maiores, a gente consegue propor ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que em havendo essas situações, essas ONGs sejam atendidas. Isso daí é um valor substancial. Quem sabe até mesmo, se nós conseguirmos ter esses dados, eventualmente havendo um caso, nós já podemos fazer a proposta de que essa ONG pode ser, ou essas. Eu lembro que em Atibaia, nós tínhamos, quando eu trabalhei muito tempo em Atibaia, nós tínhamos lá chamava GAPA, ou APA, não, era Grupo de Apoio às Polícias de Atibaia, GAPA. O que acontece? Eles fizeram uma associação e boa parte dos valores de transações penais, um monte de coisa, iam para esse setor. E esse setor, ele financiava boa parte das ações da polícia. Então, ações práticas. É compra de papel, pneu de viatura, conserto de alguma viatura. Ou seja, a gente pode pensar que isso pode ser feito dentro de uma causa animal e pode financiar uma série de ações. Eu acho que é nada mais justo a pessoa que é condenado a um pagamento de uma pena por um crime envolvendo maus tratos a animais, que ele seja condenado a pagar por uma causa animal, que financie justamente ali uma coisa da defesa. Então, acho que tem assim, digamos, a similaridade. Perdemos um pouco. A gente tem um pouco do contato que acontece nesses casos que viram processos em que efetivamente tem uma audiência de instrução e julgamento. Mas boa parte deles, quando eles vão para o GCRIM, que é um acordo ali com o Ministério Público, ou acordo de não persecução penal, a gente acaba não se dando conta do que aconteceu, porque a gente não participou da audiência. É. Então a gente não sabe muito bem o que acontece. Porque, via de regra, a grande maioria deles, assim, eles dão. Só que assim, não, é não, eles quase que de forma impossível, eles vão repercutir numa condenação, numa pena. Eles vão dizer o quê? Eles vão ter ali uma condenação, seja que no pagamento de uma multa pequena ou grande, mas vai ser restrito a isso. Oi, pois não. Tá.
Enfim. É que eu acho que dentro de um. Então, o que acontece? Faz parte de uma política pública do município que, assim, digamos, eu não teria gestão e como assim, eu intervir em relação a isso. Mas a senhora pode, acho que, cobrar a prefeitura que ela vai apresentar alguma justificativa em relação a esse ponto. Eu acho que deve ter aqui dentro do sistema da prefeitura um sistema eletrônico para a senhora questionar e vai receber a resposta em relação a isso. É, é isso. Mas alguém já fez denúncia no Ministério Público? Porque tem que fazer denúncia no Ministério Público, pedir para averiguar, gente. Porque quem pode averiguar isso é o Ministério Público. Quem tem autonomia para isso é o Ministério Público. É o Ministério Público que tem que averiguar, não é a OAB, não é o delegado de polícia, é o Ministério Público. Então, mas para isso que o Ministério Público, se você oferece uma denúncia, ele tem que averiguar, tá? Tudo que você oferece de denúncia é porque há indício, então ele tem que averiguar. Se ele encontrar provas, daí ele vai oferecer a denúncia. Ele também vai averiguar.
Mas não é o delegado de polícia, não é a alçada dele, também não é a alçada da OAB, é a alçada do Ministério Público. Bom, pessoal, em primeiro lugar, desculpa a pressa aqui, é que só estamos nós aqui no prédio, tá? Tem dois funcionários só, hoje é quarta-feira, só tem a moça que está aqui nos dando apoio e o porteiro lá embaixo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a presença do doutor Elton, que hoje disponibilizou o tempo todo, saiu do trabalho, a Débora também saiu do trabalho para nos passar ensinamentos, para nos prestigiar, tá? Principalmente com os ensinamentos aqui, nos honrar com a presença dele, em primeiro lugar. E quero passar também, em nome da OAB, um certificado, tá? Receba com todo carinho. Tem um valor muito especial para a OAB, a presença dos palestrantes aqui. E, como sempre nós fazemos, eu vou tirar uma foto com o doutor Elton. Quero também agradecer a presença dos membros da comissão. Gostaria que levantasse os membros da comissão também, tá? Que são pessoas importantes. Aline, eu estou te vendo aí, não adianta você se esconder não, tá? Você é baixinha, mas eu estou te vendo, tá? A Yoshi está aqui, a doutora Daniela, que é vice-presidente, e a Aline, que tentou ficar escondida ali, mas eu já estava vendo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Obrigada, Débora, também por ter vindo. Obrigada às protetoras, obrigada às pessoas que vieram aqui. E agora nós vamos aguardar o ano que vem. Eu quero realizar essa reunião. Talvez não haja tempo, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eh, eu vou passar acho que fica melhor o meu e-mail para vocês. E quem quiser participar, faz o seguinte: vocês me mandam através de e-mail, tá? Então, quem quiser anotar, eu não sei se vocês querem que eu marque num papel, eu tenho, não sei se eu tenho o cartão na bolsa aqui, quantos cartões eu tenho, mas quem quiser, eu dou meu cartão do escritório, que tem o meu e-mail, tá? Eu acho que eu devo ter cartão suficiente, senão eu marco no papel aqui, vocês me mandam por e-mail. Quem quiser participar, daí eu já marco logo lá pelo dia 15 de janeiro, mais ou menos, a gente já marca a reunião. Se vocês quiserem marcar no caderno também, tá aqui em cima, tá bom? Daí a gente já marca a reunião. Depois eu vou tirar uma foto com o doutor Elton, vou chamar os membros da comissão também. E depois, quem quiser tirar uma foto, tiramos de todo mundo aqui também, tá bom? Obrigada pela presença de todos.